Salve, camaradas! Vamos para o Evangelho do dia. Vamos lá. Seguindo o calendário litúrgico, a sequência das leituras. Vamos lá. O capítulo 8, no versículo 14 até o 26. É isso aqui, hein? Dali ele voltou para o barco e dirigiu-se para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, esqueceram-se de levar pão, exceto um pedaço. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os: fiquem de olho no fermento dos fariseus e dos partidários de Herodes. Pensando que ele os repreendia por haverem esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro. Percebendo o que passava, Jesus perguntou: por que estão discutindo por haverem esquecido o pão? Não entenderam nada ainda? Não conseguem perceber? Não se lembram dos 5 pães que demos aos 5.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Eles responderam: 12. E dos 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? E eles: 7. Sobrava, né? E ele perguntou: ainda não entendem? Ao chegarem eles a Betsaída, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram que Jesus o tocasse. Tomando-o pela mão, ele o levou para fora da cidade. Passou saliva nos olhos do homem, impôs as mãos sobre ele e perguntou: consegue ver alguma coisa? Ele olhou para cima e disse: vejo homens, só que eles parecem árvores andando. Jesus voltou a impor as mãos sobre ele. Dessa vez, o homem percebeu que havia recuperado completamente a visão. Agora via tudo com perfeição. Jesus mandou-o para casa, advertindo-o: não entre na cidade. Que loucura, né? Aqui a gente vê Jesus falando de fermento. Fermento é utilizado como uma metáfora positiva para falar do reino, mas aqui ele vai falar que o fermento também pode ser utilizado como uma metáfora para poder apresentar o fermento dos fariseus e o fermento dos herodianos, dos políticos, do grupo político de Herodes. E aí ele começa a falar isso, alertando os discípulos. E aqui eu olho assim, sabe o que é? Acho que fermento de fariseu e fermento de políticos herodianos, eles fermentam juntos. Eles são compatíveis. E quando os fermentos dos religiosos se juntam com o fermento dos políticos, na sede pelo poder, vão terminar envenenando sempre a multidão e envenenando também os discípulos. Por isso que Jesus fala para tomar cuidado, muito cuidado com o fermento desses dois grupos, principalmente quando eles se juntam. Aqui está falando de um fermento perigoso, de um pão perigoso que é dado à massa, que é dado ao povão, que é dado à massa. E me lembra inclusive uma frase de George Orwell que diz: a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Então são sempre esses jogos de poder, né? Onde nos jogos de poder você encontra a busca pelo poder dos religiosos com a busca pelo poder e a manutenção do poder pelo poder de alguns políticos, que aí você percebe que isso tudo vai virando um veneno contra a massa. E aí aí passa a ter também aí o que a gente diria, e que George Orwell fala, que é a mídia, né? O quarto poder, os novos cidadãos, né? Kane, que tem por aí. E aí Jesus fala: toma cuidado com essa turma, presta atenção,
Presta atenção, existe um fermento perigoso que está crescendo, 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 fazendo o pão ficar também um pão perigoso de se comer, para poder adoecer a massa e também terminar contaminando até os discípulos. E aí Jesus vira para eles e diz: mas vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam, vocês não estão vendo onde é que está o verdadeiro mal, vocês não conseguem enxergar. Complicado quando as pessoas que se dizem de Deus, eu conheço tanta gente boa, tanta gente de Deus absolutamente cega, não consegue compreender, não consegue perceber, não consegue enxergar qual pão que vocês devem ficar de olho, com qual fermento vocês devem ficar atentos. E ele está dizendo: calma, gente, vocês só precisam, para todas as multiplicações só precisei de poucos pães. Porque poucos pães e peixes partilhados em ações de graças e multiplicados por Jesus alimentam todos e ainda sobra. Esse é o único jeito do reino de Deus se manifestar, é na partilha, não no fermentar pelo poder, do poder pelo poder. Jesus insiste com eles: vocês não estão vendo? Seria algo para a gente dizer hoje aqui: vocês não estão vendo a miséria aumentando? Vocês não estão enxergando a natureza, a criação, os biomas, as florestas tropicais, o planeta entrando em colapso? Vocês não conseguem enxergar, vocês não conseguem ver. E é exatamente isso que vai acontecer, porque ele vai nessa pergunta, não conseguem perceber, não conseguem ver o que tem que ser visto. É que ele encontra o cego de Betsaida, que é um cara que é curado em 2 etapas. E isso me ensina e ensina a você uma coisa que a gente não pode esquecer: que conversão é um processo. Estou sendo convertido só por hoje, só por agora. Conversão é de arrependimento em arrependimento, é de glória em glória, para que a gente vá se parecendo com Jesus. É de conversão em conversão, até que a gente aprenda a ser gente como Jesus. Agora nós estamos num retrocesso. As pessoas... Conversão significa essa, sabe? Essa conversão, de conversão em conversão, só por hoje, só por agora, para a gente ir se parecendo cada vez mais com Jesus. Hoje em dia nós estamos querendo se parecer com Moisés, que tem muita coisa boa para aprender, mas nós não somos chamados para nos parecer com Moisés. Então querendo fazer a gente se parecer, nos convocando para a gente se parecer com Josué, ficar fazendo marchas, transformando tudo em novas Jericós. Não fomos chamados para se parecer com Josué. Tem gente querendo, nos chamando para se parecer com um Davi, para sair metendo a faca em tudo que é nas guerras, né? Nas guerras santas. E a gente reclama dos muçulmanos. Mas nós não fomos chamados para nos parecer com Josué. Nós fomos chamados para nos parecermos mais com Jesus, que tem na sua saliva o colírio santo para curar nossa cegueira, para curar nossa miopia, para fazer com que a gente comece a enxergar mais com os olhos dele. Até que a gente, de arrependimento em arrependimento, fique mais parecido com Jesus de Nazaré, nosso Senhor. E quando isso começa a acontecer, a gente passa a ver as outras pessoas como pessoas. A prova de que nós ainda somos tenros e ainda estamos no comecinho, como meninos convertidos e meninas convertidas, é que a gente não consegue ver as pessoas como pessoas, a gente as vê como árvores andando. Não, as pessoas têm que ser enxergadas, vistas, reconhecidas e respeitadas como pessoas que são, para que a gente, com um jeito bonito de viver, seguindo a Jesus de Nazaré, a gente possa dizer que há uma possibilidade de ser uma pessoa parecida com Jesus de Nazaré. Pensa nesse negócio aí. Pensa nesse negócio. Toma cuidado com os fermentos de hoje. Cuidado com os fermentos dos fariseus, dos religiosos, ser loucos, enlouquecidos, tarados pelo poder, junto com aqueles que também são os herodianos, os caras, seguidores de Herodes, que são os políticos que lutam buscando o poder pelo poder, nunca pelo bem comum, só pensando em si mesmos. Cuidado, esses fermentos são compatíveis.
Procure enxergar, confiando que o jeito do reino de Deus tem a ver com partilhar o nosso poucos pães, poucos peixinhos, e confiar na ação de graça e multiplicação de Jesus de Nazaré, porque aí todo mundo come e ainda sobra. Que a gente entenda que a gente está em processo de conversão e aos poucos nós vamos, agarrados em Jesus, enxergar tudo que precisa ser enxergado. Que Deus me ajude e ajude você a olhar para o Evangelho de hoje, o Evangelho do dia, dar graças a Deus e guardar no coração tudo que precisa guardar. É urgente, é urgente, é urgente. Olha o som de fundo. É urgente que a gente acorde para prestar atenção nisso tudo. Beijo bento para todo mundo.